Olá pessoal, neste segundo vídeo vou mostrar a implementação no BlueJ do exercício 2.4 Times Futebol com Treinador. O diagrama de classes deste exercício já foi resolvido, está em outro vídeo, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Então vamos para a implementação. Nesse exercício temos então duas classes, time e treinador. O primeiro passo é criar estas classes em um novo projeto no BlueJ, que eu já estou com o projeto aqui. Vamos criar as duas classes, então, time e treinador. Vamos abrir o código dessas duas classes para limpar o código de template, o código de exemplo que vem. Então aqui está a nossa classe. Vou apagar esses códigos de exemplo das duas classes. Muito bem, já estou com as duas classes aqui vazias, preparadas para implementação. Olhando aqui para o nosso diagrama, temos que ver agora por onde começar a implementação. Como uma dica que eu dei durante a aula e num outro exercício, começamos a implementação por aquela classe vinculada, no caso aqui a nossa classe treinador, porque ela não tem nenhum relacionamento saindo dela, né? A direção do relacionamento é para ela. Então nós começamos por essa classe, que é a classe independente. Apenas vamos fazer um ajuste aqui no diagrama, porque temos que ter a linha de separação entre a parte dos atributos e a parte dos métodos. Agora sim. Então vamos implementar a nossa classe treinador aqui no BlueJ. Então temos três atributos. CPF, o nome e o salário. Vamos colocar aqui também o construtor, de acordo com o nosso diagrama. Temos aqui um construtor, public, treinador, com os três argumentos. E vamos inicializar os nossos atributos com os valores recebidos como argumentos. Muito bem, nosso construtor já está implementado. Podemos compilar, nenhum erro de compilação. Então vamos seguir para o próximo método, é o método setSalário, que recebe como argumento salário, retorna boolean, ou seja, ele precisa fazer verificações, precisa fazer consistências para manter o nosso objeto encapsulado. Public boolean setSalário. Vamos validar, por exemplo, se o salário não é negativo, ou seja, a validação, nós só atribuiremos aqui o salário caso o valor informado para o salário seja maior ou igual a 0. Caso o nosso salário seja maior ou igual a 0, atribuímos e retornamos true. Else, retornamos false, pois não passou na nossa validação de consistência do salário. Compilamos, nenhum erro de sintaxe. Com relação ao treinador, era apenas isso. Os três atributos, o método construtor e o método setSalário. Podemos agora ir para a nossa classe time. Vamos para a nossa classe time, já está aqui. Vamos implementar então os três atributos também do time: nome, ano de fundação e cidade sede. Private nome, private int ano fundação, private string cidade sede. Perfeito, os três atributos declarados. Vamos agora para a implementação do construtor. Construtor de time, que recebe também os três argumentos para já inicializar todo o objeto time. Public time, string nome, int
ano, fundação, string, cidade, sede. Vamos colocar aqui então a inicialização, diz.nome recebe nome, diz.ano fundação recebe o ano fundação, diz.cidade sede recebe a cidade sede. Perfeito, nosso construtor implementado, compilamos, nenhum erro de compilação. Temos também aqui no nosso time um método toString, que, conforme o enunciado, era solicitado esse método toString, que é o método que retorna a representação textual com os dados do time e também os dados do treinador. Então vamos para a implementação aqui do nosso public string toString. Certo, muito bem. Aqui nós vamos, claro, né, está faltando o retorno, por isso esse erro de compilação. Nós temos que implementar aqui o retorno dos dados do time e também do treinador. Com relação ao time, nós temos que colocar nessa representação textual, né, os valores dos seus atributos. Então temos aqui o nome, ano de fundação e a cidade sede. Então nós podemos fazer aqui diretamente um return montando essa string com os dados necessários. Se você preferir, você pode criar uma variável local, uma variável temporária string texto, para montar essa string e só ao final retorná-la. Fica a seu critério. Eu vou colocar tudo aqui dentro direto do return. Então nós vamos montar aqui a representação textual. Então o primeiro dado será o nome, colocamos aqui um sinal de 2 pontos e agora vamos concatenar o valor do nome que está no atributo diz.nome, certo? Colocamos uma vírgula e vamos colocar aqui o próximo valor, que vai ser o ano de fundação. Então vamos colocar aqui 2 pontos, fechamos a string e concatenamos com diz.ano fundação. Muito bem, vou colocar agora na próxima linha para que caiba tudo aqui na nossa tela. Então vou concatenar aqui agora, continuar a montagem da string, uma vírgula, precisamos colocar aqui a cidade sede. Então vamos concatenar aqui diz.cidade sede. Podemos compilar neste momento e não haverá mais erro de compilação. No entanto, do jeito que está, o nosso método toString está retornando apenas a representação textual com os dados do time. Só que o enunciado pede que ele retorne, além desses dados do time, também os dados do treinador. Como é que nós podemos colocar os dados do treinador aqui no nosso toString? Nós vamos precisar, antes de mais nada, criar o relacionamento, implementar a agregação. Uma vez que nós implementarmos a agregação, nós teremos o objeto treinador aqui dentro do nosso time. Então nós conseguiremos acessar os dados do treinador para colocar junto aqui na nossa representação textual. Então vamos lá. Vamos pausar a implementação aqui do toString dessa forma para implementar a nossa agregação. Percebam que essa agregação, a multiplicidade dela é 1. Um time possui apenas um treinador. Quando a multiplicidade é apenas 1, a forma de se implementar é simplesmente declarando um objeto, um atributo, aqui na nossa classe, cujo tipo é a outra classe, a classe relacionada. No nosso caso aqui, o tipo é treinador. Então, nós teremos um atributo do tipo treinador, que justamente vai guardar um handle, um objeto treinador, que será o treinador desse time aqui. Vamos chamar esse atributo de treinador. Perfeito. Então, já fizemos o primeiro passo, que é declarar um objeto, um atributo para conter o objeto treinador daquele time. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é disponibilizarmos um método set.
como a nossa multiplicidade é apenas 1, não podemos colocar um método ADD treinador. Só faria sentido caso o relacionamento permitisse mais de um treinador. Como é apenas 1, o correto é colocarmos um método set treinador. Então vamos fazer um método aqui, vou colocar abaixo do construtor e antes do toString, public void set treinador. Este método vai receber como argumento um objeto treinador. Vamos chamar aqui de tre, que é o treinador, por exemplo, né? Então nós colocaremos aqui dentro do atributo treinador, vamos guardar o objeto treinador recebido, que será setado então nesse objeto time. Com isso, implementamos o nosso relacionamento. Vejam que quando a multiplicidade é apenas 1, a implementação é bem mais simples. Podemos agora dar sequência à implementação do nosso toString. Então, recapitulando, aqui no toString nós temos que colocar também os dados do treinador. Esses dados estarão no objeto treinador. Percebam que este objeto treinador ele vai ter 3 dados, 3 atributos, nome, CPF, nome e salário. Mas ela não disponibiliza, aqui na classe, nós não temos um método getCPF, getNome, getSalário. O nosso exercício ele não está pedindo para que seja criado esses métodos get. Ele simplesmente está pedindo que a representação textual do time tenha também os dados do treinador. Então, o jeito mais simples de resolver isso é fazer com que o nosso treinador tenha também um método que retorne a representação textual dele. E daí, o método que retorna a representação textual do time acessa aquele método que retorna a representação textual do treinador para já pedir para ele qual que é a sua representação textual. E já retornamos essa representação textual do treinador aqui junto com o time. Isso facilita porque nós não precisaremos dessa forma criar métodos getCPF, getNome, getSalário. Essa estratégia você vai adotar sempre que você tiver uma representação textual em um objeto que é formada também pela representação textual dos objetos relacionados. Então, neste caso, você cria os métodos toString também no objeto relacionado. E aí simplesmente você chama aquele método no toString do objeto que contém o relacionamento. Então vamos avançar aqui, precisamos estender aqui o nosso diagrama, então, para que o nosso treinador tenha também um método com a representação textual, que no caso é o toString, que retorna um valor string. Perfeito. Agora deixamos o nosso diagrama correto para atender as necessidades da nossa implementação. Temos que voltar lá na nossa classe treinador e implementar também o método toString aqui nela. Então vamos implementar aqui o public string toString no treinador. Vamos montar agora a representação textual do treinador com os dados dele. Então, vamos fazer aqui um return para já montar e retornar essa string de uma vez só. Então será aqui CPF, vamos concatenar aqui o dis.cpf. Além disso, nós teremos também o nome, vamos concatenar aqui o dis.nome e teremos também mais uma vírgula aqui na string para que ela fique organizada, o salário. Então vamos concatenar aqui o dis.salário. Perfeito. Então já temos aqui também no treinador um método que retorna a sua representação textual. Olhem que interessante ficará agora a nossa implementação do toString do time. No treinador,
já haverá um toString que retorna a sua representação textual. Então aqui no time, como eu preciso juntar aqui a representação textual do treinador, basta eu colocar aqui treinador, uma string para identificar que agora temos os dados do treinador. E agora simplesmente pegar o handle para o treinador desse time, diz.treinador, e chamar o método toString. Vejam, neste momento, o Java irá chamar o toString do treinador, que vai montar a sua representação textual, retornar esta representação textual. Esta representação textual do treinador, então, será concatenada no toString do nosso time. Vejam como facilita a implementação, a existência do toString no nosso treinador. Se não existisse, eu teria que disponibilizar métodos get para poder pegar o CPF, o nome e salário e juntar aqui no toString do time. Treinador.getCPF, treinador.getSalário, enfim. Como é representação textual nos dois casos, implementamos o toString e usamos o toString aqui. Perfeito. Com isso, acredito que terminamos a implementação do nosso time. Podemos agora passar para a etapa de testes. Então, nós já fizemos o diagrama de classes, já implementamos, vamos criar objetos para executar os métodos toString nesses objetos e testar. Vamos voltar aqui para a tela principal do nosso Bourdieu. Vamos só organizar isso aqui, vamos compilar, nenhum erro de compilação. Então vamos agora criar alguns objetos para testar. Vamos criar um objeto time. Vamos criar o time aqui Atlético. Atlético será o Atlético de Ibirama. Então vamos colocar aqui o nome Atlético de Ibirama. Digamos que ele tenha sido fundado no ano 1950 e a cidade sede é uma string, claro, Ibirama. Pronto, já temos um time. Vamos criar aqui um treinador. Vamos chamar o treinador aqui de Parreira. O CPF dele, vamos colocar um valor aqui qualquer. Vamos colocar o nome aqui dele, Carlos Alberto Parreira. E vamos colocar um salário de R$15.000 para o Parreira. Vamos agora criar o relacionamento entre o time Atlético com o treinador Parreira. Para isso, podemos clicar aqui no objeto time Atlético e ativar o método setTreinador. Passando aqui, clicando aqui no objeto que eu quero definir como sendo treinador daquele time. Vamos testar então, ok, perfeito. Vamos agora executar o método toString. Primeiro vamos testar o toString do treinador, para ver se ele está funcionando, porque nós definimos aqui um toString no treinador. Então vamos chamar aqui parreira.toString. Vejam só, retornou aqui a representação textual do técnico Parreira. Vamos agora testar o toString, a representação textual do time. Atlético.toString. Vejam só que interessante. Então, como havíamos implementado, a representação textual do time retorna os dados do time, nome, ano, cidade, sede e também a representação textual do treinador, que essa representação textual aqui é aquela que foi obtida. Vamos voltar aqui para mostrar a implementação. É aquela que foi obtida através do handle do objeto treinador desse time. Percebam que ele concatenou certinho a mesma representação textual do treinador. Vamos continuar o nosso teste. Nós disponibilizamos aqui no nosso treinador um método para mudar o salário. Então vamos ativar aqui o método parreira.setSalário. Vamos fazer um teste aqui com valor negativo para ver o encapsulamento em ação.
false, perfeito. Set salário. Vamos passar para 25 mil agora, o salário do Parreira. Perfeito. Vamos chamar novamente o toString do clube, do time. Então, Atlético toString. Percebam que agora o nosso toString também do treinador já considera o novo valor de salário. Com isso, finalizamos a implementação desse exercício. Criamos, conforme o nosso diagrama, criamos um relacionamento de agregação entre time e treinador e implementamos esse relacionamento que possui multiplicidade 1 como um atributo aqui no time, e o ponto principal também desse exercício era a possibilidade de criar métodos toString em diferentes classes envolvidas aqui no relacionamento, para que o toString da classe time chame o toString do seu treinador no momento de elaborar a representação textual do time.